Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Ele é especialista em envelhecimento. É o endocrino, médico, endocrino, enfim, ele cuida de envelhecimento. O nome dele é... não me lembro. Parece que é Vilmar Jorge Acúcio. Vem cá. Por que você diz, você costuma dizer, tudo bom? Está sério que está uma coisa... É para não responder a pergunta, né? Para não... Tudo bom não é para responder. Não, Tem gente que responde, né? Tem o gente intestino que não está para de mal, dói o responder. estômago, o joelho dói. Para Então, médico, tudo bom. realmente... Mas você rejuvenesceu rápido entre a apresentação e agora. Por exemplo, eu fiz o tratamento com você. É. Entre você vir até aqui já fez efeito. Efeito maravilhoso. Agora, Vilmar, você costuma dizer que só trata de doença que não tem cura, sem cura. Como é que é isso? O médico faz isso, né? Se você prestar atenção. A gente cura doenças infecciosas. Hoje em dia se cura até alguns tipos de câncer, mas doenças cirúrgicas, o médico administra, né? E na minha especialidade, que é endocrinologia, diabetes não cura, obesidade cura, né? Mas tem o vai e vem. Tireoide não cura, a gente trata para sempre. Acho que a única coisa que eu trato... Ou trata ou tira, né? Tem gente que tem que tirar. Mas ele tem que tratar a falta que ela faz. Tá, claro. Posição hormonal. Acho que a única coisa que eu trato, que eu dou alta, é criança com déficit de crescimento, que tem uma hora que o tratamento chegou aos 18 anos, não funciona mais. Mas, de um modo geral, as doenças endocrinológicas não curam, né? São administradas. Só 20% das doenças são curáveis. As Mais que ou você menos. cura com antibiótico, cirurgia hoje quimioterapia, e alguns cânceres, né? quimioterapia. Ou mesmo sem ser quimioterapia, às vezes, mas é com cirurgia. São essas 3 doenças que tem cura, que você consegue curar. Você cura doença cardíaca? Sem cirurgia... Não, você trata, administra. E depois administra com remédio. Isso. E essa ideia do envelhecimento saudável é você fazer a sua lição de casa para evitar as doenças. Mas tem uma coisa curiosa, é o seguinte, tem doenças que não dá para você evitar, acontece. E aí a pessoa tem que tomar remédio. E tem gente que acha que tomar remédio é um mau sinal, é péssimo. Quando não, é um bom sinal, você tem o remédio, você tem que tomar. Tem gente que se recusa a tomar. Remédio para pressão, que é uma coisa fundamental, tem gente que não toma. Não, tem um chazinho que é perfeito. Não é curioso essa coisa do ser humano? O pior ainda é que quanto mais velha a pessoa, mais tem essa resistência ao remédio. Quanto mais velha. Acontece uma coisa aos 75 anos, que eles param, né, 10 remédios, e eles resolvem parar. Adivinha qual? O mais importante. Os mais importantes. Você fala para o médico, sem falar para a família. Conforme a gente vai envelhecendo, vai aumentando a implicância com essa história do remédio. E eu falo para as pessoas, né? Não dá para tirar um remédio? Eu falo, não reclama. Dá graças a Deus que tem e que você pode comprar. O remédio é engraçado. Né? Então, assim, por que as pessoas estão vivendo mais? Porque nós temos armas para ajudar. Né? Se não morrer com 25 anos, que é a história da humanidade. Mas tem essa coisa da implicância com a medicação e... De novo, pensando em envelhecimento saudável, isso tem que ser aceito. Né? A ideia é você ser ajudado precocemente claro. Para não ficar muito doente. É porque a pessoa associa remédio à doença e não à sobrevivência. A sobrevivência. Ou a cura entre aspas. Que o cara mas isso tem cura? Não tem. Glaucoma.
Ah, mas eu tenho que pingar uma gota ou duas Qual o todo problema? dia, resolve o problema, né? Quer dizer, eu acho que há uma resistência meio burra a isso. E você acha que isso, à medida que a pessoa vai envelhecendo, vai tendo que fazer essas correções, mais ela tem implicância com o remédio? Mas isso é uma coisa bem evidente. A gente que está... Eu tenho consultório há 30 anos. Quanto mais velho você fica, mais difícil é de você convencê-los, até porque vão vindo as perdas funcionais. E eu acho que inconscientemente a pessoa pensa, apesar de eu estar tomando remédio, eu não sou o mesmo que eu era quando eu tinha 20 anos. Eu sempre brinco, né? Perdeu sua chance. Tinha que ter morrido com 30. Chegou aos 75 ou 26. Então, aí não dá para evitar o remédio, né? Não, eu brinco aqui, é verdade. Eu sou tarja preta. Se tem que tomar o remédio, toma. Desde que tenha uma receita. Quer dizer, claro. Não é tomar aleatoriamente. Mas eu não tenho... Porque tem gente que tem medo do remédio. O Max Nunes conta uma história maravilhosa, que ele também é cardiologista e foi atender a mulher de um paciente, o marido de uma paciente que tinha morrido. E o marido estava arrasado. Ai, meu Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer. Como é que eu vou viver sem ela? Eu quero morrer. Aí o Max botou uma pílula, um calmante na mão e disse assim, toma isso, toma. Ele, não, eu quero morrer. Toma isso aqui. Não vai me fazer mal. Já está passando mal, né? É um exemplo, né, do cara, primeiro dizer que quer morrer, mas na realidade... Outro não motivo, quer. né, para as pessoas aceitarem os tratamentos, né, seja medicamentoso ou não. A medicina não está deixando as pessoas morrerem cedo. A expectativa de vida do brasileiro já está em 76 anos para a mulher e 74 para homem, em média. Para homem é menos, né? Um pouco menos, sempre menos. E se você imaginar que isso é uma média da Caatinga, da selva amazônica, com jardins aqui em São Paulo, 76 é muito, né? Para a realidade do nosso sistema de saúde. Eu acho pouco, 76. Eu acho pouquíssimo. Né? Chegar lá, 76, eu acho muito pouco. Agora é engraçado como a gente, quando tem 18 anos, chegar aos 40, a pessoa acha, eu chegando aos 40 está ótimo. Estou acabado, né? Imagina, depois que você chegar aos 40, você já acha que 70, tá bom, 70. Quando você chega aos 70, você acha que 100 é um número redondo, legal. Bonito, né? Desde que bem. Tem esse papo desde que bem, mas eu já ouvi pessoas bem mais idosas do que eu, mas muito saudáveis, que eu digo, bom, que bom que você está aí com 90 anos, mas está saudável, que não adianta nada ficar vivo sem ser saudável. Ele falou, não, eu enquanto meu dedinho mexer, eu quero estar vivo, sim. Que aliás, é um contrassenso, que geralmente a pessoa sempre diz que quer viver muito, mas sempre saudável, né? Agora, você faz tratamento hormonal a partir de que idade? Então, muito boa a sua pergunta, porque... É mesmo? Eu vou anotar para fazer de novo. Faz de novo. Porque está Ah. tendo um exagero na ideia de que os hormônios são mágicos, né? Que se você tomar hormônio, sua vida fica uma maravilha, você não envelhece ou você rejuvenesce, o que é mais perigoso ainda. Então, quando alguém tem que tomar hormônio, primeiro, quando ele tem falta. E você pode ter falta com 30 anos, com 50 anos ou com 60 anos. E sempre levando em conta o custo-benefício, né? Toda a suplementação de hormônio e de nutrientes vem associada à palavra individualização. Então, hormônio é bom para todo mundo? A priori, sim, mas no dia a dia não é isso que a gente vê. Então, assim, toda mulher que entra na menopausa tem que tomar hormônio? Aquela que pode, eu acho que deveria, mas tem umas que não podem. Todo homem que entra na andropausa deveria tomar testosterona, se ele não tiver nenhum problema na próstata. Então, primeira coisa, quando que alguém tem que tomar hormônio? Quando tem falta. Essa ideia de que você pode dar para prevenir não existe. Claro, não. Tem falta, você loucura. toma. E aí tem que sentar com o paciente, fazer todos os exames, tudo, e ver quem é aquele que vai se beneficiar do uso daquele hormônio ou vai ter problemas por causa disso. Deixa eu te falar, eu entrevistando aqui o Elzimar Coutinho, que é sempre muito, muito radical, revolucionário e é
E fala mesmo. Ele falou, eu quero que alguém me prove que existe uma associação, imediata realmente, entre o hormônio, a aplicação de testosterona, quando é necessária, e o câncer de próstata. Não há nada que prove que isso exista. Já o doutor Sidney Glina, que é meu urologista, que é um craque, ele diz o seguinte, olha, eu não sei, mas eu não daria testosterona para um paciente que tivesse com um tumor na próstata. Qual é a sua posição em relação a isso? Exatamente a história da individualização. Hoje já está muito claro que a testosterona não dá câncer de próstata. Isso é uma afirmação que pode ser feita sem nenhum tipo de questionamento, não é opinião minha, é voz corrente. Agora, ela é um hormônio que estimula a próstata. Então, se eu tenho um câncer de próstata ou uma próstata que está crescendo muito e que me deixa a dúvida se ali dentro tem um câncer ou não, eu não vou dar o hormônio que estimula. Né? Se o paciente já tivesse o dele normal, tudo bem. Eu não vou castrar o paciente por causa disso. Mas eu concordo com o Sidney. É para dar para quem não tem problemas. Né? E é diferente, às vezes as pessoas não entendem. O fato de eu falar que não causa, não quer dizer que pode dar para todo mundo. Então, causa é uma coisa. Tanto que tem remédios para câncer de próstata que bloqueiam a produção de testosterona. Certo. Então, com certeza, não tem prova nenhuma de que, ao contrário, já está provado que as pessoas que, por medo, não tomam testosterona, permanecem com testosterona baixa, têm maior chance de ter câncer de próstata e de uma linhagem pior e mais agressiva. Olha, e provavelmente também um cansaço permanente. Falta de memória, depressão, perda de massa muscular, nada funciona. Então, e é muito fácil dar testosterona para o homem que não tem nada na próstata. Porque quando você dá testosterona para um homem, você consegue deixá-lo, em termos hormonais, numa situação muito parecida à fisiológica, ao que ele tinha, vamos dizer, aos 40 anos, não precisa ser aos 20. A mulher, o nome reposição hormonal é uma mentira. Imagine se a gente tentasse simular um ciclo menstrual, que o hormônio aumenta, depois ele cai, aí ela menstrua e aumenta de novo, e que é diferente de mês para mês e de mulher para mulher. É impossível. Então, hoje, a reposição hormonal feminina está bem claro assim, se nós dermos um pouquinho, nós beneficiamos muito a qualidade de vida e a longevidade da mulher. Mas nós não estamos imitando o que ela fazia antes. No homem, se ele tinha falta de testosterona e você repõe, é água para o vinho. E você consegue deixá-lo para o padrão de qualidade de vida que ele teria para aquela idade que ele tem. É claro, não tem milagre. Não vai ter uma performance física, mental de 20 anos. Mas é melhor do que se ele não tomasse, né? Quer dizer... Então, isso é uma informação importante. O homem tem que tomar testosterona se não tiver nada na próstata. Vilmar, o que é a síndrome da fadiga adrenal? É uma coisa bem difícil de diagnosticar. O que leva a pessoa a procurar alguém que está fazendo uma proposta de envelhecimento saudável, não é assim, eu estou ótimo, cheguei aqui, doutor, quero continuar ótimo. Não, tem sempre uma coisa que motiva. 90% das vezes, ou é estresse, ou é cansaço físico, ou é alteração de memória, cognição, né? E isso é uma epidemia no mundo hoje. Existe uma situação, que é um grande guarda-chuva, que abriga uma série de coisas que chama síndrome da fadiga crônica. E que tem um monte de situações, no meio depressão, fibromialgia, uma delas é a fadiga adrenal. Qual a vantagem, então, de você saber se é um grande guarda-chuva e que engloba um monte de situações, você saber se aquela pessoa tem a fadiga adrenal? A glândula suprarrenal ou adrenal é a nossa glândula do estresse. Toda vez que a gente tem que enfrentar uma situação ou leva um susto, ela produz adrenalina e cortisol, que para aquele momento da agressão aguda é importante, é essencial, mas se você ficar tendo um desgaste crônico, você vai produzindo essa adrenalina e esse cortisol e ele vai fazendo mal para o seu organismo. De um modo que chega um determinado momento em que o seu corpo está desgastado por vários motivos. Um deles é porque a sua glândula suprarrenal não está funcionando direito. Se você consegue chegar a esse diagnóstico, porque se a endocrinologia consegue diagnosticar muito fácil
falta de um hormônio ou excesso de um hormônio. Falta parcial, a gente está meio incompetente ainda, é meio pelo cheiro. Os exames levam a crer, o quadro clínico também, então eu posso fazer o que a gente chama de teste terapêutico. Parece que tem falta, eu dou o que está faltando. A importância de saber, dentro desse quadro do guarda-chuva grande de fadiga, se você tem uma fadiga por cansaço da sua glândula suprarrenal, é que nesses casos, se todas as tentativas não derem certo, você pode tratar a pessoa com cortisona. Cortisona as pessoas sempre associam com inchaço, engordar, e é verdade, porque se trata em doses cavalares. Mas depende da dose que você dá, né? Para tratar doenças muito graves, geralmente. Tem doença que destrói a glândula suprarrenal. Tuberculose pode fazer isso, toxoplasmose pode fazer. E aí, se você não der a cortisona, mas a cortisona natural, né, parecida com a nossa, para o paciente, ele não funciona. Nesses casos de fadiga adrenal, às vezes a pessoa ficou tanto tempo cronicamente sendo agredida pelo meio ambiente, é sempre associado a um quadro de casamento ruim, não resolvido, cuidado contínuo de alguém da família doente muito tempo, situação profissional também ruim, que não pode se ver livre dela. Se você faz esse diagnóstico e você dá cortisona para essa pessoa, ela se beneficia muito. Não, e a cortisona é uma droga milagrosa, inclusive até descobrirem os efeitos colaterais nos longos tratamentos. Teve uma época que se dava cortisona para tudo, e o que é terrível porque abaixa o sistema imunológico, né? Você já tomou? Cortisona? Já tomei, porque eu tenho crise de coluna de vez em quando. Aí tomei uma injeção, que já fez um efeito que você sai gritando milagre. Dá um up, não dá? Você diminui o sono, você fica mais... Dá, não, para mim não chegou a dar, porque eu estava com dor. E o meu up já é natural, porque é difícil ter down. Down. Que bom. Isso aí é difícil. Doutor Vilmar Jorge Accurcio, muito obrigado pela sua entrevista, Obrigado que eu você. considero sempre essas entrevistas de utilidade pública. Parabéns, e quando eu ficar velho eu vou lhe procurar. Sim, daqui uns 20 anos. Daqui a pouco a gente volta.